Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês um pouco do processo de cadastro de uma nova avaliação nutricional no sistema. E para isso então a gente pode vir aqui no menu lateral e buscar pelo item Avaliações Nutricionais. Clicando nesse item será exibida então a tela de avaliações nutricionais. Aqui é mostrado para a gente todas as avaliações que eu já fiz anteriormente. Aqui mais em cima notem que a gente consegue sempre visualizar as avaliações com base na escola que está selecionada. Quando a gente troca, as avaliações listadas serão de acordo com aquela escola. Aqui na tabela, na parte do cabeçalho, a gente também pode fazer uma busca, caso a gente tenha que realizar algum tipo de ação com alguma avaliação que já foi feita. Então aqui eu posso digitar o nome da criança e o sistema vai trazer então as avaliações que foram feitas para aquela criança em específico. E aí com base nisso eu posso vir aqui, gerar um relatório, posso editar e também posso excluir se for necessário. Além disso, a gente também tem a opção aqui de ordenar. A gente pode ordenar aqui pelo nome da criança, pela data da avaliação e também pelo status da avaliação. Essa questão do status ela é referente à funcionalidade de revisão de avaliações nutricionais. E para isso eu sugiro que você assista o vídeo específico para a parte de revisões de avaliação, que lá vai ser mostrado com mais detalhes como funciona essa funcionalidade. Para realizar então o processo de cadastro de uma nova avaliação, nós podemos selecionar aqui o botão Nova Avaliação. Aqui será exibido então o formulário de cadastro de avaliação nutricional. Aqui eu posso então selecionar a escola em que o aluno está matriculado, posso pesquisar aqui pelo nome do aluno, e caso você ainda não tenha cadastrado esse aluno, é possível cadastrar aqui por essa tela, basta clicar aqui no botão de mais e registrar então o aluno que você precisa fazer. O próximo passo é definir a turma em que o aluno está matriculado, o turno, a data de avaliação e o próximo passo é definir os dados antropométricos da criança. Então podemos definir aqui o peso e a altura em centímetros. Com isso o sistema já vai calcular automaticamente a idade da criança em anos e meses, vai definir aqui o IMC e mais abaixo ele vai trazer os resultados com base nas curvas de crescimento da OMS. Então nós vamos ter aqui os resultados para IMC para idade, peso para idade, altura para idade e peso para estatura. Com base nesses resultados obtidos, nós podemos livremente digitar um diagnóstico ou também podemos usar um destes modelos que são prontos, que são esses modelos diagnósticos que são mostrados aqui embaixo. Esses modelos eles são personalizáveis e vocês também conseguem fazer o cadastro. Vou clicar aqui sobre o primeiro e ele vai preencher aqui para mim com o diagnóstico que eu havia cadastrado anteriormente. Mostrando um pouco para vocês como que funciona essa questão aqui dos modelos diagnósticos, a gente pode procurar aqui na parte de avaliações nutricionais, tem modelos diagnósticos. Então aqui ele vai carregar para mim os 4 modelos que eu já tenho cadastrados, e vocês podem então cadastrar um novo modelo aqui se for necessário. Só mostrando aqui, esse aqui é o primeiro que eu tenho, aluno com obesidade. Então o título é o que vai aparecer para a gente aqui na tela. E aqui no conteúdo do diagnóstico é o conteúdo que ele vai inserir aqui dentro desse campo. Então é uma forma de deixar um pouco mais prático para a gente não ter que ficar às vezes digitando sempre o mesmo conteúdo aqui dentro. Então esse é um modelo de facilitar esse processo. Após concluir aqui a definição das informações do formulário de avaliação nutricional, nós temos duas opções, salvar e continuar e salvar e sair. No salvar e sair, ele vai salvar essa avaliação nutricional e vai sair da tela, voltando para aquela tela de listagem de avaliações. Mas caso eu tenha uma lista de avaliações que eu preciso registrar, para não ter que ficar entrando e saindo na tela sempre, a gente pode utilizar esse botão salvar e continuar. Aqui ele vai então salvar a avaliação nutricional para essa criança e vai limpar os dados que não são mais utilizados. Ele só vai manter a escola, a turma e o turno, para deixar um pouco mais prático, e também a data de avaliação. Então, com base nisso agora, eu posso seguir aqui com o cadastro de uma nova avaliação nutricional para outra criança. Aqui eu não vou registrar, eu só queria mostrar o exemplo. Vou dar um cancelar e voltar aqui para a tela inicial. Então essa aqui foi a avaliação nutricional que eu fiz o registro agora, ela vai estar listada aqui para a gente. A gente pode então acessar aqui a parte de ações, podemos editar, podemos excluir e também podemos gerar um relatório de avaliação nutricional diretamente por essa tela. Nesse relatório então nós temos todas as informações definidas ali dentro do registro da avaliação.
podemos então enviar esse relatório para a escola ou para os pais, conforme a necessidade. Falando também na parte de relatórios, além desse relatório simples que a gente tem aqui, nós temos uma outra seção aqui de relatórios de avaliação nutricional. Então basta acessar aqui o menu lateral na parte de avaliação nutricional. O primeiro item então é a avaliação por aluno. A avaliação por aluno é aquele modelo de relatório mostrado anteriormente, só que é de uma outra forma que a gente possa acessar. Aqui eu seleciono o nome da criança e seleciono a data em que foi realizada a avaliação e mando gerar o relatório. O segundo item que nós temos aqui então é o de avaliação por grupo. É o mesmo modelo de relatório mostrado anteriormente, só que aqui ele vai gerar vários relatórios para várias crianças que foram avaliadas dentro de um período. Então aqui eu posso especificar o ano de 2025, por exemplo. Seleciono a escola. Posso ou não definir uma turma e um turno e mando gerar o relatório. Então aqui ele vai gerar um único PDF com avaliações de todas as crianças que foram avaliadas dentro daquele período. Aqui eu só tenho 3, então ele só trouxe essas 3 para mim. É uma forma de simplificar o processo de geração de relatório para não ter que ficar sempre fazendo de um por um. O terceiro item que nós temos aqui é o de evolução por aluno. Aqui eu seleciono o nome do aluno e mando gerar o relatório. No relatório de evolução, ele vai trazer todas as avaliações nutricionais que foram realizadas para aquele aluno, para a gente ver como é que está a evolução da criança. Então aqui tem 6 avaliações registradas para esse aluno e aqui traz também os resultados, que foram encontrados durante os processos de avaliação. O quarto item é a evolução por grupo, é o mesmo modelo de relatório de evolução nutricional, só que agora ele também gera de forma agrupada para várias crianças. Então aqui eu vou definir o ano de 2025, vou selecionar a escola, posso ou não também definir uma turma e um turno e mando gerar então um relatório. Então ele vai trazer aqui para a gente o relatório de evolução para essas 3 crianças que foram encontradas dentro desses parâmetros que eu defini no filtro. Novamente, é uma forma de simplificar o processo de geração de relatório, para não ter que sempre ficar fazendo de um em um. O outro item que nós temos aqui na seção de relatórios de avaliação é os resumos da avaliação nutricional. Aqui eu também vou definir então um período, vou definir aqui o ano de 2024. Vou selecionar também uma escola. Aqui a gente também pode filtrar por uma turma ou por um turno e também podemos aqui filtrar por um tipo de diagnóstico. Então a gente pode filtrar aqui pelo IMC para a idade e somente os alunos que estão com sobrepeso ou obesidade, por exemplo. Mas aqui nesse caso eu vou deixar em branco. Vou mandar gerar então o relatório. E aqui o relatório que ele traz para a gente é um relatório em formato de tabela, com todas as avaliações que foram realizadas dentro daquele período que eu especifiquei, sempre dividindo pela escola, pelo turno e pela turma da criança. Aqui eu tenho poucas, então ele vai trazer um relatório um pouco menor para a gente. Então aqui ele tem 3 crianças e trazendo aqui os resultados que foram encontrados. Esse relatório é interessante para a gente ter uma visão mais macro de todas as avaliações que foram realizadas naquele período para aquela escola. E o último relatório que nós temos então é o de gráfico de distribuição. Aqui novamente eu vou definir um período. Posso selecionar uma escola ou não, uma turma e um turno, mas eu vou deixar aqui todos eles valendo. Vou mandar gerar o relatório. E o que ele vai trazer para mim aqui então é um relatório mais gráfico, mostrando aqui a quantidade de alunos que se encontram em cada um dos índices das curvas de crescimento da OMS. Então aqui eu tenho IMC para a idade, a quantidade de alunos que estão com atrofia e com obesidade. Também ele faz a divisão por sexo, então tem aqui a quantidade masculino e feminino e também traz um percentual de cada criança em cada resultado. E aqui ele faz então para todas as curvas de crescimento que a gente tem. Então tem o peso para a idade, estatura para a idade e peso para a estatura.
Bom pessoal, era isso que eu gostaria de falar sobre a parte de avaliações nutricionais. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!